Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e na atividade 5, pelo visto, a gente vai ter que comparar algumas frações, certo? Enem. Nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos. Bom, aí a gente tem as alternativas. Essas são as medidas que a gente tem no exercício do PET, mas não são as que a gente vai usar aqui no exemplo. A gente vai usar 2/3, 5/6 e 7/5, tá bom? A gente já fez um exercício comparando frações algum tempo atrás, não me lembro muito bem qual foi, mas a gente já fez. E o método mais viável para a gente fazer é igualando os denominadores. Bom, é pelo menos o que a gente mais usa, tá? Só que antes disso, eu quero dizer que batendo o olho, já dá para saber qual é a maior. Qual é a menor? Não, mas qual é a maior? Sim. Por quê? É o seguinte, pessoal. Olha essas três frações e vê o que a terceira tem de diferente com as outras duas. Tem uma coisa que acontece aqui que não acontece nessas outras duas, que é o seguinte. Na terceira, o numerador, lembrando que o número de cima é o numerador, de baixo é o denominador. Aqui o numerador ele é maior que o denominador. Olha aqui, ó, o 2 é menor que o 3. O 5 é menor que o 6. E aqui o 7 é maior que 5. Então, eu já sei que essa daqui, a terceira, é maior que as outras duas. Porque quando isso acontece, eu posso dizer que qualquer fração que tem um numerador maior que o denominador é maior que qualquer fração que tem um numerador menor que o denominador, tá bom? É um pouco confusa essa frase, né? Mas eu estou dizendo que sempre que isso daqui acontece, maior e menor embaixo, maior em cima, menor embaixo, essa fração vai ser maior que qualquer outra fração onde eu tenho um menor em cima e um maior embaixo, tá? Isso a gente vai, conforme vai fazendo atividade, exercício, a gente vai fixando isso, tá? Mas afinal, qual é a sequência crescente do menor para o maior? Então é o seguinte, pessoal, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum para pegar um múltiplo igual para todas, tá bom? Então, ó. Mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 5, ok? Eu consigo dividir por 2, porque eu tenho um número par. Então, vai ficar 3, 6 dividido por 2, 3 e o 5, certo? Agora, eu vou dividir por 3. Vai ficar 1, 1 e 5. E agora, por 5, eu tenho todos os números 1s que eu preciso. Multiplicando essa coluna que a gente criou, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, o 30 é o meu mínimo múltiplo comum, de 3, 6 e 5. Então, a gente vai ter, ó, 2/3. 2/3 é a mesma coisa que qual outra fração? Bom, eu tenho que ter o denominador 30. Então, como que a gente faz? 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. Essas duas frações, 2/3 e 20/30, elas têm o mesmo resultado decimal, o mesmo valor, tá? Só que a aparência delas é diferente. Fazendo a mesma coisa com a segunda. 30 dividido por 6, 5. Vezes 5, 25. Então, a gente tem que 5/6 e 25/30 são equivalentes, têm o mesmo valor. E por fim, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 7, 42. Ó, já está na sequência crescente, né? Menor do meio, maior. Quando os denominadores estão iguais, basta a gente olhar o numerador, tá? Então, a sequência é justamente essa. Eu nem vou escrever aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó. Crescente. Aqui está organizado de forma crescente, tá bom? Então, pessoal, esse foi o exercício 5. Espero ter ajudado e a gente se vê no exercício 6. Bons estudos. Tchau, tchau.